LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma Quinta-feira com Esgoda, um canal do YouTube, um canal do Spotify, Agrocanal LFZ Consultoria. Para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, está sempre ligado no agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio e o agro não para. Deixe seu link aí, seu joinha aí, né? E siga a LFZ Consultoria no Agrocanal, LFZ Consultoria, canal do YouTube, canal do Spotify. Hoje estamos aqui com mais uma figuraça desse mercado, desse agronegócio brasileiro, meu amigo Albino Paiter. Albino Paiter é técnico agrícola formado em Foz do Iguaçu, no mesmo ano que eu formei, em 1985, então lá se vão aí quase 40 anos de formado daqui a pouco, né? E o Albino iniciou suas atividades aí trabalhando com fumo, né? Na Souza Cruz, mas não levava fumo, ele trabalhava com fumo, né, Albino? E aí, depois disso, o Albino teve outras passagens aí pelo lado de perto de Foz do Iguaçu, pelo lado do Paraguai e tal, até vir entrar na antiga Cargill, que depois virou Monsanto, virou Bayer, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Albino, seja bem-vindo, meu amigo, ao Agrocanal LFC Consultoria. Opa, boa tarde, Esgoda. Parabéns pelo teu programa aí. Um abraço aí a todos que assistem o teu canal aí. E deixa o Obrigado. joinha, né? Como você diz, né? E assine aí e participe. Valeu. Prazer estar participando. Obrigado pelo convite aí. Até como te falei quando você me convidou, pô, fiquei surpreso, né? Porque tem gente muito mais gabaritada do que eu. E aí depois acabei até entendendo alguma coisa, né? Que o sucesso não é simplesmente carreira vertical, né? E você sabe, você foi meu gerente lá no tempo da Cargill, Decalb, Cargill acho que não, Decalb já, né? A gente foi colega tempo de Cargill. E foi uma opção que eu fiz em fazer carreira horizontal. E eu me considero aí quase chegando ao fim de carreira aí como bem-sucedido. Então é um prazer estar contigo aqui, relembrar um pouco das histórias e contar um pouco da história de vida aí. Só tem uma coisa errada aí, cara. Você tem uma coisa que não tá certo aí, que nós estamos no final de carreira, cara. Nós estamos longe do final de carreira ainda. No Essa final de carreira. a gurizada tem que pedalar ainda, Albino. Então, nós temos quase 40 anos de carreira, mais 20, aí podemos dizer que é o final. Então, nós já estamos da metade para frente, né? Nós Vamos dizer estamos assim, mais perto do final mesmo, né? nós já temos mais passado que futuro, né? Então, É, o gráfico nosso já está mostrando para o outro lado, mas ninguém é tão velho que não possa aprender alguma coisa, ninguém é tão novo que não tem nada para ensinar, né? Então, é. eu sempre tenho usado essa fala aí com os meus AT, com os AT da concorrência, nos dias de campo, aí a gente sempre aprendendo alguma coisa e sempre ensinando alguma coisa também, né? Sabe, Albino, isso que você falou foi uma colocação muito certeira, né? Porque eu vim entender isso mais ainda quando eu comecei a fazer essas entrevistas aqui, esses bate-papos no canal. Por quê? Porque a gente acha que a gente já viu de tudo, né? E o que a gente aprende na conversa com vocês aqui é algo fora do comum. Então, eu estou com 62 anos de idade, quase 40 anos de carreira e continuo aprendendo. Eu aprendo todo dia, eu aprendo a toda entrevista dessa, eu trago alguma coisa de novo. E isso que você falou agora serve muito para o jovem, né? Tem jovens que assistem isso, que aqui, que ainda nem formados estão, e que ele tem que pensar que o mais importante disso aqui, né, Albino, na nossa carreira profissional, que nós seguimos, e que você que nos assiste está seguindo ou vai seguir, né, é o fato de saber que você pode ser feliz, né, e deve ser feliz fazendo aquilo que você gosta. Então, hoje, o que te satisfaz, Albino, é ser, né, um RC, um RTV, e você acorda segunda-feira feliz com isso, é isso que importa, né? O resto, que nem diz o outro, é só conversa fiada, né? Mas, Albino, me conte, você formou no Colégio Agrícola em Foz do Iguaçu e você era daqueles que saía roubar ovelha, porque porco não dá para roubar, ele grita muito, né, na hora que você vai pegar ele. Tu Não, roubava ovelha para carnear lá no Agrícola em Foz, não?
Não tinha ovelha, fazia muito quente, não tinha ovelha. Nós roubava galinha no aviário, roubava abacate, enterrava, e aí na Pô, quarta-feira, você tá quase que nem a Gralha Azul, cara. Você tá roubando abacate para enterrar. A Gralha Azul vai pegar peão para enterrar, né, cara? aí com certeza está um reflorestamento de abacate lá, porque depois nem sempre achava a mina, né? Onde é que está a mina? Era a mina de abacate, né? Às vezes saía ainda roubar, ou era roubado, chegava lá, achava a mina, alguém já tinha passado e tinha colhido. Mas ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Mas você Certeza, né? sabe que eu digo que a gente sempre aprende, né? Roubar abacate no colégio agrícola eu ainda não tinha ouvido falar, né, cara? Ah, É mas, muita história, né? Mas, Albino, nossa, como é que você entrou para a agricultura, para o colégio agrícola? Tua família vem do lado agrícola aí, não? sim, sim. O finado pai, nós tínhamos ali no interior de Medianeira, que hoje é Serranópolis de Iguaçu. O pai veio do Rio Grande do Sul em 64, né? E aí ele veio, comprou um pedacinho de terra, depois comprou um pouco mais. Mas nós éramos quatro filhos, né? Três homens e uma mulher, e tinha 5 alqueires de terra. E o pai lutava muito para a gente conseguir se manter, né? Era no meio do mato mesmo, literalmente, né? E o pai botou nós na escola. A gente ia em estrada de terra, estrada de mato, mesmo, 3 quilômetros para fazer o primário, e às vezes apanhava por estudar, né? Apanhava dos marmanjos maior, na época era normal, a cara de 15 anos tá no segundo ano, né? E não aprendia, e a gente ia para estudar. E aí a gente passava por CDF, né? E a gente apanhava, chegava em casa sujo, apanhava de novo, porque veio sujo, né? Daí numa dessas aí apanhamos, e aí o pai depois a gente apanhava primeiro para poder explicar depois, né? E aí, quando a gente explicou por que que a gente chegou sujo, aí o pai, tipo, bateu a dor na consciência e falou, ó, apesar, porque daí nós falamos, nós não vamos mais para a escola. E a gente apanha lá e apanha lá em casa de novo. O pai falou, não, vocês vão estudar. E custe o que custar, o pai dá um jeito de você estudar até o segundo grau. E depois cada um se virem. Que referência nós tínhamos morando lá, literalmente no mato. Então, como se falou aí, o primeiro trabalho foi na Souza Cruz, era uma das pessoas que vinha lá dar assistência no nosso plantio de fumo. Então, a gente começou a interagir. Albino, Outro, só um adendo aí. Gurizada, isso que o Albino falou aí de colégio agrícola, da dificuldade, então vocês veem que eu tive uma facilidade muito maior do que a do Albino para estudar, a gente não tinha muita coisa sobrando, mas não era nesse nível, né? Agora eu garanto que comida nunca faltou na casa do Albino, né? Morando no sítio, mas era difícil, moçada. E além de tudo, ia para o agrícola, e no agrícola, desculpa a palavra, é jogo duro. Para falar a verdade, é foda o agrícola, cara. O cara vai lá e os agriculinos mais velhos surram o cara mesmo, cara. Se o cara não entrar na linha lá, o cara entra no cacete, né? E é assim. E aí o cara não pode desistir, que foi o que aconteceu com o Albino, e tá aí firme e forte, e foi iniciar o trabalho depois na Souza Cruz. e aí nós apanhávamos lá no primário, ainda no caminho da escola. Depois, quando aí o pai falou: "Ó, vocês conversam com o técnico da cooperativa que vem aqui, que é o Obilson, que está na área medianeira até hoje, aí no Mineirinho, uma referência minha." Aí a gente começou a conversar. O que que nós vamos estudar? Porque, imagina, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. 40 que a gente vai fazer de formado já no agrícola, põe mais quatro de ginásio, mais três, quatro de primário lá, então lá se vão quase 50 anos. Como é o E nome era dessa tua referência, desse teu amigo? o Milson, o mineirinho da O Lime, Milson. o Ok. Milson, que depois também foi colega do nosso colega o Nilson Guerini, né? Trabalhava na LAR também, na época era Cotrefal, O né? Guerini. Então, mas o Guilherme eu vim conhecer depois, quando entrei na Decalb, passado anos. Então, a gente começou lá nos primórdios a ter contato aí com o pessoal que vinha da assistência na lavoura de fumo, fiscal de banco, e a gente aí começou a perder a timidez e perguntar o que que você estudou para trabalhar nisso, que daí nos despertou, vamos trabalhar alguma coisa que a gente já sabe, trabalhar com lavoura, mas não
diretamente na lavoura. Então, a gente passou, vamos dizer, para o outro lado da mesa, de plantador de fumo, depois de formado no colégio agrícola, eu passei a ser orientador agrícola, então, o tal do instrutor de fumo na época. Então, eu levava fumo, sim, também, levava fumo, O cara fica e levando fumo até hoje para fazer as metas, né? até hoje, né? Então, mas aí entrou com quase 3 anos trabalhando na empresa, e aquela coisa, pô, eu estudei para produzir alimento, agora estamos aqui produzindo fumaça e tal. E o pai nunca fumou, e para tu ter uma ideia, na época, o benefício que a gente tinha nas empresas não tinha plano de saúde, tinha nada. Era no fim do mês ganhar 3 pacotes de cigarro, 30 carteiras de cigarro, né? Então, isso era o benefício, Você né? não fumava, vendia. E não podia vender, né? Então, o que a gente fazia? Trocava pela lavagem do carro, trocava por dinheiro, mas vender não podia, né? Então, trocava por dinheiro. Eita ferro, Então, viu? eu fiquei aí também, Quanto o tempo você trabalho. ficou Eu trabalhando com fiquei fumo? quase 3 anos, né? Depois de ter nascido praticamente embaixo do pé de fumo, né? Depois trabalhando na empresa, então, por quase 3 anos, né? E aí acabei saindo e fui gerenciar uma fazenda de lavoura, soja e milho em Santa Terezinha, Itaipu, né? Onde fiquei mais um ano e meio, né? Também pegando o lado meio que não latifúndio, mas propriedades maiores, né? Como gestão, né? Então serviu bastante experiência também. E depois fomos para mais longe, fomos para o Paraguai, né? Trabalhar no Paraguai. Aí foi loucura. Imagina o Aí, Paraguai há 35 anos atrás. Puro ali era mato. Era puro mato, era mato mesmo, era 20 quilômetros de estrada de chão no meio do mato, corcelzinho velho, roncava Mas o que que para te chegar. levou aí pro Paraguai, Albino? O que que tu pensou? Vou para lá. O que que deu na cabeça? Não, eu fui convidado nas minhas férias, quando eu tive as férias na empresa, né? Aí meu cunhado me convidou para ir para lá. Então, como te falei em off antes, né, se o Paraguai planta soja do jeito que planta hoje, planta milho do jeito que planta, eu tenho uma pequena participação nisso, né? Mas não como técnico agrícola, né, ou pesquisador. Eu fui ser gerente de uma madeireira, de uma serraria grande que meu cunhado tinha lá, e a gente serrava só marfim, né, o tal do Guatambu, para cabo de ferramenta, né? Então, ali para frente Ora, de esse nome aí que eu ouvi falar agora, que o cara falava que eu vou dar com o pau de Guatambu nas costas do outro, era isso, é? O Cabo do Marfim, né? Então, o gaúcho e o paraguaio chamam de Guatambu, né? Então, eu trabalhei um ano lá dentro com ele, né? E aí, Que idade você tinha, Albino? eu tinha 24 anos, 24 anos. Solteiro de tudo. Não, tinha recém-casado, né? Quando eu fui para a fazenda, casei enquanto eu estava na fazenda, e eu estava com um ano de casado quando fui trabalhar lá no Paraguai. Aí, num carnaval chuvoso, que veio todo mundo embora, aí surgiu a Aline, Aí, né? aí tu fez uma paraguaia. Feito no Paraguai, mas daí vieram embora para nascer brasileira, né? E aí que eu voltei para o Brasil. Então, a Aline nasceu no Brasil. E aí, na sequência, que surgiu uma vaga para voltar para o mercado do agro, que era uma vaga temporária na Sementes Cargill, né? E Vai aí fazer o eu quê, Albino? Era uma vaga temporária de AT, atuar aí na região de Foz do Iguaçu até Guaíra, bastante fortemente concentrada aí em Missal, Santa Helena e Marechal Cândido Rondon. Dá para imaginar por quê? Ah, puro alemão. Por alemão. E o seu Soares, que era o gerente na época, junto com o Nilson, decidiram jogar com todas as cartas possíveis, porque a Cargill não estava conseguindo crescer ali e tal. Aí jogaram com as cartas, contratando alguém que falasse o alemão, né? Como eu falo alemão desde nascença, aprendi o português com 6 anos, quando tocou de ir para a escola, né? Aí tinha praticamente as porteiras abertas com os alemão aí, né? E aí facilitou um pouco a vida, tanto que passou 6 meses do contrato, renovou por mais 3, foi para um ano, e aí eu efetivei, né? E fiquei uns diazinhos a mais. Que
Que ano foi que você efetivou na Cargill? Eu entrei em agosto de 91 e efetivei um ano depois, né? A 92. safrinha quase nem existia ainda, era milho verão. Não, era verão, e aí em 95, 96, por aí que começou um movimento mais consistente aí para migrar para safrinha, né? Como que começou a safrinha, Albino, nessa região? É embasado em quê? Embasado em o trigo não dar resultado? Ou apareceu um louco que resolveu plantar safrinha? Como é que foi que isso se deu? Isso aí, você sabe que na agricultura, assim como em tudo, tem a pesquisa oficial, mas tem o que direciona o mercado, aquilo que resolve a necessidade do agricultor. Então, eu não sei exatamente, mas teve quem fez milho para cobertura de pós-soja, e aí não giou, o cara meteu a colhedeira e colheu, aí o outro surgiu uma soja bem rápida, e morreu com a seca em dezembro, aí resolveu plantar milho, e foi assim, então, e plantava-se o que tinha, e aí começou que o mercado começou a ver isso como uma possibilidade, né? Então começou a se selecionar variedades de soja mais precoce, variedade de milho mais precoce, e tentando encaixar. Aí eu sei que lá pelo ano de 98 já era mais ou menos metade, metade, metade milho verão, metade milho safrinha, e nos anos 2000 já inverteu, ficou 20% para o verão e 80% safrinha. E hoje, no oeste do Paraná, aí, praticamente não se planta milho verão, né? Qual foi o grande material da Cargill, da safrinha, que você teve oportunidade de trabalhar? Nós trabalhamos fortemente três materiais, mas um se destacou bastante em super precocidade e potencial produtivo, né, que foi o Cargill 901. Esse aí nos levou à liderança de mercado em bem pouco tempo, né? Ele começou a ser trabalhado no verão, e aí ele mostrou aptidão também para a safrinha. E aí nós chegamos a ter ali, junto com o Nilson, depois, porque depois de quando eu fui efetivado na Cargill, na verdade eu fui trabalhar no estado de São Paulo, né? Região de Assis, onde fiquei 2 anos, também com a safrinha em crescimento, lá junto com o falecido Jaime Jalotto, né? Então eu trabalhei com ele lá 2 anos. Deixei minha história lá, meu pezinho marcado. Minha segunda filha nasceu no estado de São Paulo, e aí voltamos para Medianeira, com ela pequena, e aí continuamos o trabalho aí junto com o Nilson, né? E a safrinha crescendo. E aí a gente chegou a ter aí 55% de participação no mercado em sacos de semente, mas o 901 fazia 60% da nossa venda, aí uns 30% era o 909 e aí tinha o 806. Mas o 909, ele era uma peneira tão miúda e ele vinha até com 90 mil sementes no saco de 20 quilos, né? Ah, Então, se for fazer o share de área de hectares, nós tínhamos muito mais do que 50%. certo. E aí, posteriormente, que virou 60 mil sementes, aí ninguém mais queria semente miúda, só queria semente graúda. Você falou uma coisa peculiar, né, do nosso negócio aí, né? Que trabalha com vendas e insumos, né? Você disse, minha filha foi feita no Paraguai e nasceu no Brasil, a outra foi feita em São Paulo, e eu E estava nasceu lá. pensando aqui, quando você estava falando isso, que hoje eu estou em Goiânia, né? Amanhã eu vou fazer um treinamento com a Baense, né? Uma empresa de especialidades, e estou aqui no hotel fazendo esse bate-papo contigo, e meu filho nasceu aqui em Goiânia. Meu filho é Olha só. goiano, né? E com 2 meses de idade eu já fui transferido, né? Graças ao meu parceiro Vladimir Chagas, né? E que hoje é o CEO da Brandt, inclusive foi um dos entrevistados aí umas 3 semanas atrás. Obrigado aí, Vladimir, porque na época eu precisava voltar para o Sul, porque tinha alguns problemas particulares e o Vladimir Chaga me ajudou a voltar para o Sul. Mas meu filho é goiano, que nem diz você, tem um pé no Goiás, né? Só não deu cantor. Se ele desse cantor, não precisava trabalhar, né, cara?
Então Verdade, vamos hoje é lá. jogador de futebol, né? Mas de Goiás era mais chance de ser cantor mesmo. É, É que se trouxe ele embora cedo, né? Então não pegou a raizinha de lá, né? não, não pegou, mas ele é diferente, né, cara? Eu digo que meu filho é diferente, porque se imagine um menino ruivo nascer em Goiânia, que só tem gente, que nem a gente fala, cor de cuia, né? Mais escuro, mais moreno. Ah, o pessoal só faltou querer levar ele no circo, né, cara? Ma- Mas foi uma festa naquele berçário, né? Olha lá o cabelo dele, né? Então, mas é assim mesmo. Mas, Albino, eu vim pro Paraná, né? Mais para gerenciar aí a marca Agroceres. Quando eu vim para Curitiba e na marca Agroceres a gente, né? Tocava aí lá e apanhava muito da Decalbe, né? Porque já era Decalbe, que a Decalbe tinha híbridos que tinham vindo da Brascalbe, como o XL 212, que virou DKB 212, 214, e nós com 6018 com carvão do topo. Era uma loucura para trabalhar isso aí. E você já na Decalbe também teve que encarar alguns desafios, né? Que foi encarar talvez um dos materiais de maior sucesso que eu vi na Safrinha até hoje, em todos os tempos, né? Tem alguns pioneiros que fizeram sucesso, K75, Companhia Limitada, mas igual ao AG9010 eu nunca vi. Né? O Uhum. sucesso que esse material fez, né? É, por vários motivos, aí ciclo, né, produtividade Sim. e tal. Como que é encarar um material desse tipo aí, cara? Me fala, porque eu encarei lá e vou dizer uma coisa para você, não foi fácil. A gente que é competitivo, essa história de dizer a Decalbe é minha prima, vá para o inferno que é minha prima. É E do mesmo verdade. jeito que você é Decalbe, você pensava, vá para o inferno a G9010. Exatamente. Foi quando a Grosseries lançou o 9010 que aí a gente começou a ter, de fato, concorrente, né? Porque se a gente tinha lá, vamos dizer, 55% do mercado, o restante estava diluído entre mais três, quatro marcas, que não existia tanta marca quanto tem hoje, né? Mas, quando veio o 9010, ele pegou uma parte do nosso mercado e parte do restante do mercado. Então, eu acredito que ali, em 3, 4 anos, talvez nem isso, a AgroSéries passou a ter a liderança, né? E realmente, assim, foi doído, né? E isso aí foi alguma coisa que a gente sempre tem que aprender com isso, mas é bom aprender com o erro dos outros, né? Não o da gente, né? Mas ali, né, no caso, não é nenhum erro, porque a gente é o que a gente tinha de portfólio, era bom, mas sempre tem um agricultor que gosta de uma novidade e tal, e o 9010 trouxe isso. Era milho baixinho, milho rápido e tal. Tinha ano que ia bem, tinha ano que giava, ele brotava tudo, então a gente voltava a crescer. Então foi um tempo assim que a gente foi dividindo esse mercado, né? E você teve uma época que você foi gerente multimarca também, né? Sim, Que foi quando a gente inclusive trabalhou junto. a gente lançou, né, o DKB 330, né? Moçada, eu Sim. e o Albino temos uma passagem que eu nunca vou esquecer na vida. Nós tínhamos feito o lançamento de um material chamado DKB 330, que era um baita material muito bom para safrinha. Mas que era o que podia fazer frente ao 9010. E aí eu gerenciava as duas marcas, mas o Albino era de Calbi e o Paulo Cal era o líder, né, nacional. E aí a gente tinha vendido, se eu não me engano, 30 mil sacos, né, de DKB na, re- 330, né, na material quase que em região. lançamento na região toda, era um Sim. volume muito grande. Aí o Paulo Cal me liga e fala assim, olha, Esgoto, tem um problema lá de classificação no material, o material não está dando classificação, nós vamos ter que cancelar 10 mil sacos de semente. Falei, você tá louco, homem, né? Cancelar um terço disso aí, né? Isso aí não vai dar certo. Eu falei, nós vamos levar pau de reio, que nem diz o outro. E ele daquele O jeito, pau do Guatambu. o pau de Guatambu. E o Paulo Cal, cara, daquele jeito peculiar que era dele na época, esguarda, negócio é o seguinte, esguarda, se você quer, eu separo os lotes para você lá em Uberlândia, você vai lá e escolhe o que você quer.
Só que aquilo que você levar não tem devolução. O cara vai E comer com não farinha tem reclamação, não tem e atendimento e nem reclamação. reclamação. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí pensei, eu preciso de um cara experiente da Decalbe que me ajude a escolher, né? Eu tinha uma bagagem, mas nem tanto quanto até o Albino tinha, né? Com milho, e eu disse, Albino, vamos lá escolher isso aí. E eu lembro até hoje que nós fomos para Uberlândia, chegamos em Uberlândia e botaram nós numa sala lá grande, formato de U em cima das mesas. Eu acho que devia ter uns 40 lotes de semente lá, numa Mas bandeja. tranquilamente. E aí, cada lote daquele as sementes de milho lá, e eu, o Albino, com um disco de milho e o anel na mão, escolhendo e vendo o que que dá para pegar, separando as maiores das menores e tal. E daquele volume lá, nós pegamos quase 8 mil sacos, quase 9 mil sacos, pegamos um volume estrondoso, Pegou quase bastante. tudo, né? E fomos embora. E Albino, um dos meus ressentimentos, cara, é a gente não ter recebido nenhum muito obrigado por isso aí, né, cara? Porque nós salvamos 10 mil sacos praticamente de semente. Eu tive uma única reclamação, né? Que era aí do Mato Grosso do Sul, de uma revenda, né? Que essa revenda falou que a hora que o milho chegou lá, falou, não, não quero esse material. Do mesmo jeito que ela disse que não queria, nós já realocamos para outro e milho nasceu tudo, foi tudo bem. Então isso foi um verdadeiro case de sucesso, Albino, que eu agradeço a Foi. você aí a ajuda e a participação, porque a gente salvou 10 mil sacos de semente. Moçada, faz ideia do que são 10 mil sacos de semente em valor? Olha, Né? nós, Esgoda, até foi uma maratona. Eu estava plantando um campo ao meio-dia e você me ligou me convidando para ir junto para Uberlândia. Falei, vamos? Mas que hora que é o voo? Às 4 horas, saindo de Foz do Iguaçu. E eu liguei, e eu estava plantando perto de Santa Terezinha. Minha sogra morava lá e a gente morava em Medianeira. Liguei em casa, falei para o meu, ó, sei muitas perguntas, mas me põe 2 mudas de roupa numa malinha e me traz aqui, que eu vou terminar de plantar o campo, eu me encontro lá na tua mãe às 2 horas da tarde, que eu só vou tomar o banho, vou para o aeroporto, encontrar com o Esgoda lá em Uberlândia. Ela achou que eu tinha matado alguém, né? Eu ia fugir para o Paraguai, né? Me traz uma roupa sem fazer muita pergunta. E aí fomos para lá. E realmente, Esgoda, nós tiramos literalmente da lata do lixo 10 mil sacos de semente. E era o top de preço, né? Então, como se fosse hoje aí, em Milho de torno de mil, R$ 800, pelo menos, R$ 1.000. em torno de R$ 1.000 por saco de semente custo. Então, vezes 10 mil sacos, dá para fazer conta. E realmente nós não tivemos nenhuma reclamação, que a reclamação era muito maior pela falta da semente, nós não entregarmos, do que chegar ela com um pouquinho de desuniformidade. Ah, está dando 96,5% Cara, 96,5% não tem plantadeira no mercado que eu atuo, não tem plantadeira nova que dá precisão maior do que isso. Então, isso aí o prego puxa. Cara, vendemos, o pessoal colheu e no outro ano estouramos. E realmente nem um muito obrigado, um reconhecimento na convenção. Mas, São, volto a são dizer, assim, 10, tivemos são 10 milhões de reais, né? 10 milhões de reais. Mas nós tivemos, aí naquela época, eu acho que o Nilson já tinha saído e estava o Bruno, meu irmão, meu sócio, nós estávamos como representante na época. Aí, na convenção, tivemos a premiação lá de maior market share, maior crescimento no segmento alto investimento e tal, mas só os aplausinhos, né? Faz-me O rir. din-din que é bom não veio, né, Albino? Não, não, Albino, não. quando você começou na safrinha, que ela começou a evoluir aí, lá pelos idos de provavelmente 95, 96, 97, Uhum. né? É, quanto que era a produtividade de milho na região, mais ou menos? Olha, para você ter uma ideia, em 94, quando eu voltei de novo de São Paulo para Medianeira, o Nilson já tinha implantado o concurso de produtividade de verão. E o campeão foi com 300 sacos por alqueire.
e era 300 assim, sacos por alqueire, moçada. Estamos e, e, falando é- 120 sacos por hectare. Nós, no e oeste do era Paraná, o falamos por mentiroso, alqueire, né? era o mentiroso, porque ninguém acreditava nos 300 sacos por alqueire. E aí a safrinha, a 120, 150 sacos por alqueire, né? Então, a gente fez, Escoda, lançamento de híbrido, porque se plantava muito milho no verão, ainda na época, 93, 94, aí, se plantava muito F2, semente de paiol. E a nossa missão era montar as parcelinhas para mostrar que híbrido era híbrido, mas na verdade era o híbrido duplo, que é o que tinha na época. Depois veio o triplo e simples, então a gente foi evoluindo, fazendo as parcerias, mostrando que o híbrido era melhor que o F2, depois que o triplo era melhor que o duplo, que o simples era mais produtivo que o triplo. Lançamos a ureia, lançamos a trazina, lançamos tratamento de semente, né? Então a gente tem um dedinho na história aí da agricultura do oeste do Paraná, oeste de São Paulo, onde trabalhei também e continuei mantendo contato, até hoje tenho contato lá, morei só 2 anos. Então, a evolução foi gradativa e por quê? Porque a gente fazia e mostrava que realmente aquilo que a gente estava mostrando era um trabalho de confiança e ele fazia uma parte da lavoura no ano seguinte, produzia mais. Então, Certo. até hoje é assim, né? Você tem que mostrar que aquilo que você quer colocar para o produtor vai trazer uma solução melhor para ele do que ele está tendo hoje, né? Albino, e uma coisa assim que me surpreendeu bastante, né? E hoje, assim, analisando a tua história, que você é um cara desse oeste do Paraná, você é um cara da região de Medianeira, da região Beira-Lago, que você nasceu e se criou aí praticamente, teu pai veio, trouxe você cedo, né? E Não, eu daí nasci ali, né? você nasceu ali, né? E Sim. daí, de repente, você vira e fala que eu quero uma transferência, quero ir embora. Falei, porra, eu não entendi nada daquilo, né? Eu, para mim, você era o cara que, se eu tivesse que dizer, dentre os 10 que eu gerenciava lá, 5 da Decalb, 5 da Agroceres, aquele último que ia pedir para ir para algum outro lugar era você. E você pediu para ir embora quando surgiu uma oportunidade para o sudoeste do Paraná, se eu não me engano, para Pato Branco, é isso? Sim. Por quê, Albino? Assim, Você não aguentava mais o nosso amigo Milton da B, não? não, o Milton Davi, ele pode ter sido fim de carreira para muitos, mas ele é estabilidade para muitos outros, né? Adoro o Eu, Milton, cara. Milton, eu um grande me, eu me abraço para acer, você, meu amigo. eu, Milton, eu, deixa eu só fazer um adendo aqui. O Milton é um cara que tem essa fama no mercado de ser durão, mas o coração do Milton chega a ser chagásico de grande e só sabe disso quem conhece o Milton. E o Albino conheceu muito o Milton, né? Um abraço, Milton. Qualquer dia eu vou por você na nossa entrevista aí, meu amigo. Mas fala um pouquinho do Milton para nós aí. Então, aí a AB, eu vi a AB nascer também. Na época que eu fui gerente de fazenda lá em Santa Terezinha, Itaipu, eu era cliente da AB. E a AB era uma salinha mais ou menos 1,5 por nada. Era super pequena. A AB, o Arnei e o Braulio, né? Por isso que chama AB. Hoje a AB é Agroinsumos, né? Porque o Braulio não está mais, entrou o Milton, mas o Milton ainda no começo não estava. Mas o Milton sempre assim também é de muita visão no mercado, tanto é que hoje a potência que é a AB no oeste do Paraná, né? E assim muito exigente, com os fornecedores, com os vendedores e tal. Mas até esses dias atrás eu passei na filial de São Miguel de Iguaçu visitar os meus amigos lá que estão lá há 30 anos, né, fazendo 30 anos, praticamente junto com o surgimento da filial ali. Então, não tem uma rotatividade muito grande, porque quem trabalha com eles lá ganha dinheiro, tanto o fornecedor quanto o vendedor. Então o E, Milton e não é aí, muito ruim, né? Porque o cara ficar 30 anos com ele, ele não é ruim. ou o cara tem medo de sair, né? Você saiu, te mato. Mas me diga uma Mas o que coisa, me mas levou. o que que te levou a querer ir embora, homem de Deus? O que que me levou? Desafios, né? Porque como eu já tinha trabalhado Que no idade, que Paraguai, idade, que idade estava?
Na época, eu estava com 30 tá com 21 anos agora que estou em Pato Branco, então 20, 59 menos 21, né? Eu estava com 48 anos. 38. 38 anos. Você estava beirando 40 anos, tinha 38 anos. Então, o que me levou a pedir essa transferência é essa vontade de trabalhar com região diferente, com cultura diferente. Eu estava um pouco cansado de carregar as duas pastas, né? Porque praticamente por 3 safras não parava ninguém da AgroSéries, né? Então não era o Milton que era o cara que era o fim de carreira do CRTV, porque da Decalbe continuava. E veio o Lourenço, trabalhou um ano, saiu fica um ano, e aí quando saía, como você era o multimarca e era a empresa irmã, eu pegava a pastinha, ia lá no Moinho Iguaçu, negociava a Grosseries, aí eu fechava a pastinha, ia lá na AB, negociava o Decalb, ia na LAR, negociava os dois, né? Então, E mais dava. Randap. E ainda Randap, na época que a gente vendia o WG a US$ 40, né? Então, então a gente era bem cansativo. E aí eu soube que tinha a vaga em Pato Branco, que era uma região que era só verão. Falei, eu quero trabalhar um pouco mais focado, começar uma safra e terminar ela antes de começar outra, porque estava embolado. Safrinha, assim, Quem que aí era, quem que era o gerente, Albino? Era o Sandro Risse? Sandro Risse tinha assumido como recém assumido como gerente, né? E aí O Sandro Risse está me fugindo das entrevistas. Já já eu pego ele. eu conversei com ele ontem. Eu Já fiquei já eu pego ele. Falei com ele outro dia aí. Já já eu pego ele nas entrevistas. Você está morando fora, né? tá morando fora. E então aí ele sinalizou que sim, poderia trabalhar comigo, falou, mas você tem que falar com o teu gerente primeiro, que é o esgoto. Conversei contigo, você falou, você quer mesmo? Você tem certeza? Eu falei, quero. Então, depois não tem mais volta, né? Vou pedir, Me quebrou as pernas, mas tudo bem. E aí eu fui para lá, né? Aí era só verão. 300 mil hectares de milho na região sudoeste. Meu Deus Verão. do céu. Aí, hoje, nós temos 70 mil hectares de milho verão e 70, 80, chegou a 120 mil de safrinha. Ou seja, a safrinha foi atrás de mim. Então, tudo que eu tinha passado lá nos anos 94, 95, 96, para lançamento de safrinha em Medianeira, no Oeste, eu passei nos últimos anos de Decalbe ali em Pato Branco, né? Ela chegou aí a safrinha na região de 800 metros de altitude, né? Viveu tudo Então, novamente. viver tudo novamente, com mais experiência e com já sabendo meio que o que podia, o que não podia, né? Apesar de que a altitude faz muita diferença, então o ciclo fica 30 dias mais longo, é bem mais complicado, Ô, mas Albino, deixa eu te se fazer uma quiser saber. pergunta que ela é muito interessante. E você, como RTV, RC que você é hoje, eu acho que ela é bastante pertinente à sua colocação, que você pode trazer de experiência para nós. A gente sempre ouve falar o seguinte: quem trabalha com semente, né, tem que dar o foco, tem que ter o foco com semente, principalmente quando você fala químico junto. E a gente Uhum, trabalhou, eu não vou até dizer químico junto, porque a gente trabalhou basicamente com uma molécula que era glifosato, uhum. né, que era Roundup e suas formulações. Mas você acredita que um homem de milho, um vendedor de milho, um RC, um RTV, ele consegue trabalhar? Você acha que é viável trabalhar químico mais semente junto? Por exemplo, fazer o que a Syngenta fez atrás, o que às vezes a própria Corteva, ou você acha que isso dá certo? Não, e o tempo mostrou que não, né? A Monsanto fez isso e acabou separando, botando equipe específica para glifosato. A Syngenta foi e voltou umas 2 vezes, pelo menos, ou 3. Hoje criou até a marca separada de semente de milho, né? E equipe totalmente diferenciada. A Corteva também andou unificando e separou de novo, né? Então, eu acho que não principalmente quando se trata de químico multimoléculas, fungicida, herbicida, Por inseticida. que que não funciona, Albino?
Porque semente toma tempo. Você tem que dedicar, você tem que focar. O químico, se ele funcionou esse ano, ele vai funcionar por 10 anos. Se faz ajuste de fórmula, de dosagem e tal, associação de fórmula, vai funcionar. Semente é um ser vivo, é uma genética, é um negócio que tem que ser tratado com carinho. Se você foi bem esse ano, isso não é garantia que você vai vender de novo no ano que vem, se você não tiver presente, é presença no produtor, com o consultor, e principalmente com o produtor. O produtor tem que ter aquela percepção que ele tem a segurança do profissional que atende ele aí, que isso não pode nem ter muita rotatividade também de funcionário. Então, Acho que esse foi um dos grandes sucessos da Pioneer, né? A sim, Pioneer, no meu tempo, ela ia buscar o profissional no mercado, pagava mais, né, por isso, como um representante comercial, mas ela quase que exigia que você se enraizasse no local, né? Você sim. acha que isso para milho é muito importante? É muito importante e continua sendo, tanto que depois dessa fase aí que eu acabei saindo da Decalb aí na fusão da Bayer com a Monsanto, aí fiquei um ano sem trabalhar a semente. Falei, chega, não vou mais trabalhar a semente. Passou um Encheu, ano, encheu os picuá, que nem fala o outro. chega isso aí, mas não, eu não estava nem tão pobre que precisava sair pegar o primeiro emprego, apesar de várias ofertas, vários convites, né? Eu falei, vamos dar um tempo em milho aí e tal. Mas passado um ano, acabei voltando para o mercado, começou a dar uns piripaque aí, foi fazer uns exames, tinha baixado o nível de grafite, o nível de tratamento de semente no sangue aí e tal. Aí hoje normalizou de novo. O estresse estava muito perto de zero, aí acabou, E por que acabou. que você saiu, na época, quando você pegou uma nova oportunidade de mercado, você foi trabalhar com calcário de concha da CISI, que você está até hoje trabalhando isso com duas pastas, né? Sim. E por que que você resolveu escolher o calcário de conchas? Porque financeiramente era bom? Ou o que que te levou a escolher isso aí? Ou era um pouco, talvez, mais tranquilo? O que que está pegando? E as duas coisas, principalmente assim, financeiramente eu estava bem estabilizado, né? Então eu falei, pela projeção da proposta e tal, falei, consigo me manter no mercado, me manter minhas contas, ganhar mais dinheiro e tal, e não tem muito estresse. E aí foi um negócio interessante, porque o cocar de concha, para quem não conhece, ele é granulado, como se for grânulos igual adubo e tal, quando você vende para o produtor usar 100, 120, 150 quilos por hectare misturado com o adubo, né? Então ele vai ter o resultado imediato, a liberação imediata, formulado com gesso, então tem ação profundidade, vai aprofundar a raiz da soja, a raiz do milho, raiz do trigo, do feijão, em caso de estresse hídrico, a diferença é enorme, só que tem essa questão de fazer esse trabalho de mistura, né? E aí eu investi, Você me chamou a atenção, você que comprou uma máquina para misturar do seu bolso? sim, eu vi como uma oportunidade, porque demonstrando o produto para clientes, agricultor, que eram os meus 50 a mais lá na época do milho, eu falei, vou visitar esses caras, né? Mostrando a amostra e tal. E aí o cara olhando assim, cara, é com gesso? É. Ah, gesso é aqueles 10 hectares que você fez ali com a Decalb comigo, né? Aí primeiro deu um gelo assim, eu falei, sim, é. Pois é, já faz 4 anos que a gente fez aquilo lá e até hoje está dando resultado. Então, me interessa. Falei, Moçada, opa, stop. Um adendo à parte aqui. hum, Por muitas vezes a gente vê RC que normalmente ele gosta de ser RC pela liberdade que tem e pela parte financeira também, que é a possibilidade de você ter mais ganhos. Mas o cara nunca pensa muito em investir dentro do próprio negócio. E aqui vocês estão vendo um exemplo de um cara que comprou uma máquina, né? E investiu, muitas vezes até sem ter um retorno inicial
do próprio produto que ele vendia, ele tirou dinheiro do bolso, foi lá, comprou uma máquina e apostou nele mesmo, e o resultado está aí. Então você, que é um RC, que é novo, aposte no seu negócio, porque nós, no tempo da Pioneer, também comprávamos balança, a gente comprava agenda, boné, tudo era nós, RCs, que pagávamos isso. Então, o Máquina de negócio tratamento de semente, na época não existia o é industrial, então os RC mais diferenciados compravam a máquina de tratar semente. Então, Esgoda, aí eu comprei, eu senti assim, o produtor interessou, beleza. a máquina você pagou. Aí o produtor gostou do produto. Tá, como é que eu vou misturar isso? Bag, como é que faz? Quando é de saquinho, beleza, fazia na plantadeira, mas isso era um mercado muito pequeno. Falei, eu tenho uma máquina, eu presto serviço. E aí hoje eu tenho 3 máquinas, não tenho uma só, né? Então eu tenho 3 máquinas, Você ganha tenho. dinheiro prestando o serviço ou você só ganha dinheiro porque você vende o produto? Eu ganho comissão na venda do produto, né, Esgoda, e cobro para prestação de serviço para fazer essa mistura, né? De renda. Então, a máquina é só com o serviço delas, né? Então, eu vi essa oportunidade que o meu melhor vendedor era a máquina de fazer a mistura, né? Então, seria a Mas mesma essa coisa que fazer a mistura mistura. é uma máquina pequena, ela faz pouco volume. Não, ela é puxada da carretinha, né? Com a caminhonete, cabe 4 toneladas, então eu ponho 2 toneladas de calcário de concha, 2 de adubo, faço a regulagem conforme a demanda ali, conforme a necessidade aí, e aí tomada 220, e a cada 3 minutos tem um bag pronto, tem 1.000 quilos misturado, né? Então, tem que ter gente aí na fazenda para fazer essa mistura. Isso aí, mais ou menos, Esgoda, na época do lançamento dos tratamentos de semente, os melhores RC tinham as máquinas para prestar o serviço. Por quê? Porque, beleza, tenho a semente de milho para tratar, tenho o tratamento, sei do benefício, mas como é que vou fazer esse tratamento, né? Entendi. Então, o pessoal investiu nas máquinas de fazer o tratamento. Hoje nós já estamos trabalhando um pouco mais avançado, né? Hoje nós já temos um parceiro aí que formula os adubos e faz o fechamento da fórmula com o nosso calcário de concha, né? Então a gente leva um NPK mais cálcio, enxofre e até boro também, já pronto dentro do bag, sem ter que abrir, fazer a mistura. Então a gente está chegando em produtores aí de 2.000 hectares também já, onde que antes não chegava, né? Então, eu vi como Esse formulador fica onde? esse fica em Toledo, né? Nosso parceiro é a Granfoss, né? E a gente está trabalhando aí no oeste do Paraná, no Mato Grosso do Sul, ele tem vendedores, e eu represento, então, no sudoeste, então, junto com a CISI, eu levo a Granfoss, leva o CISI via Granfoss, leva a Granfoss via CISI, né? Então, é uma parceria que deu certo. E Sim. aí, Esgoda, falando naquela questão de foco, você me perguntou, antes da gente começar a gravar, se não me tira o foco, né? Eu Porque estava lá com o agora, milho, acho que você devia falar, o pessoal não sabe, agora você também está já há 4 anos com semente de milho na KWS, né? exatamente, voltei para o milho, né? Porque baixou o nível de tratamento de semente no sangue, aí pediu para voltar, né? E aí, como na KWS tem muitos amigos do tempo de Cargill, do tempo de Monsanto, muitos conhecidos, e a KWS ela veio para o Brasil como uma empresa, em 10 anos, ela chegou aí praticamente a 10% de mercado, né? Então, um crescimento muito rápido e hoje ela já está uma empresa maior, foi negociada de novo e tal, mas é assim, onde que você sabia o que tinha que fazer e poderia fazer. Tinha autonomia para fazer ou tinha suporte para fazer. Então, um resultado muito rápido, muito. Hoje a KWS é de quem? Ela é alemã, né? Tem lá mais de 160 anos já, então ela é. O K é de Klein, que é o fundador, o W é de Wansleben, que é o nome da cidade, e o S é de semente, que em alemão é quase um palavrão, né? Mas é Klein, Wansleben, Sati. Então, repete, Não, repete não é aí. quase um palavrão, é um palavrão, né? Mas me diga uma coisa,
Você falou que ela foi negociada de novo. Ela saiu da Ela Alemanha? vendeu, isso já está informado no mercado, só falta o CAD aprovar, né? Mas ela foi negociada com a GDM, na América do Sul, né? Então, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, bem em breve a gente deve mudar de marca, né? Porque ela continua, inclusive, no Brasil, com HF e pesquisa e tal. Então, a gente vai mudar de marca. Isso aí é uma história que a gente não pode nem aprofundar e nem sabemos nada ainda até agora, né? Mas, voltando ao porquê que voltei para semente de milho, porque fui convidado e no começo eu recusei e tal, porque lançar uma nova marca numa região que ela não era conhecida, não tinha nada, tinha um ano de trabalho e o representante saiu porque não era o chão dele, não era que para ser sementeiro, o sementeiro ele vende qualquer coisa, mas o vendedor de folhar, ele não vende semente, né? Ele não se adapta. E aí esse meu antecessor, ele voltou a trabalhar com adubo foliar, está feliz, graças a Deus, e eu estou tocando as duas coisas junto. Por que que dá certo diferente do que trabalhar semente e químico? Hoje eu estou praticamente em todos os canais que eu estava só com o meu calcário de concha, eu já estou com a semente de milho, e os canais que eu peguei na época que era só de semente de milho, praticamente também todos eles hoje já trabalham com calcário de concha, que eu levo um pacote de tecnologia. Então, a semente com a genética dela, com seus benefícios para grão, para silagem, e a nutrição, que durante muitos anos a gente tinha treinamento lá, a importância dos nutrientes, tal. Eu só fui aprender isso na prática mesmo, fazer uma recomendação com produtos comerciais que já tem no mercado, quando eu passei a trabalhar com o calcário de concha. Ou Então, seja, voltei você consegue fazer uma sinergia. exatamente. 90% dos meus dias de campo, eu não falo só do milho, eu falo do calcário de concha, que faz aquilo que todo milho precisa. Eu faço dia de campo em parceria, tem canal que é revendedor Pioneer, eu faço dia de campo com o cara da Pioneer. Aí eu não falo de milho, falo só do calcário de concha. Ele fala do milho. Lembra das trincheiras que a gente fazia para vender o 747 para mostrar a raiz? Hoje voltei a fazer trincheira para mostrar o que o gesso faz aprofundamento de raiz, que nosso produto tem isso, né? Então, eu Quantos por apliquei cento de gesso tem um calcário de concha? o calcário de concha, ele tem 50% de gesso, né? Porra, Então, não, ele é composto assim, um bag, uma tonelada, é 500 quilos de calcário de concha, concha marinha, moída e tal, e 500 quilos de gesso agrícola. Isso tudo num grânulo só, então você tem aí 25% de cálcio e 6% de enxofre, né? Então, de duas fontes de nutriente prontamente disponível, né? Então, não é enxofre elementar, que leva 1 ano e meio para liberar. Isso aí colocou na terra, ele já está funcionando. O cálcio também. Então, eu levo principalmente para produtores de silagem, que a gente atende muito hoje, que tem anos e anos fazendo silagem na mesma área, e cada ano parece que o tamanho do silo fica maior, né? Porque o que ele planta de milho não enche mais o silo, né? Porque o milho fica cada ano menor. Então, às vezes o pessoal diz, nossa, eu vou plantar esse teu milho, porque esse produtor aqui, eu sei que até ano passado ele estava quase se acabando, porque o milho não crescia. Aí, peraí, não é só o meu milho, é o pacote tecnológico. A gente está trazendo uma solução integrada, uma solução completa, né? Não é só você trocar a variedade de milho que vai resolver o teu problema, né? Então, por isso que eu digo que dá sinergismo nesse tipo de representação. caberia mais alguma coisa aí dentro? Um biológico dentro desse adubo aí? Aí é uma questão até biológica, talvez não, mas tem estudos aí para com turfa, alguma coisa aí para a gente fornecer, sim, alguma coisa mais completo ainda, né? E hoje está em moda umas palavras bonitas aí, regenerativo e tal. Esse nosso adubo aí, esse nosso calcário de concha aí, ele se enquadra nessa agricultura regenerativa, né? Então, existe estudos aí de mais coisas, né? Mas isso aí, com o tempo, a gente vai estar
apresentando também para o produtor. E aí, Esgoda, tanto quando eu peguei, primeiro ano que eu trabalhei só com calcário de concha, quando eu comecei a visitar aqueles clientes que era meu do tempo da Decalb, para vender o calcário de concha, às vezes o cara que corrido, embarcando na caminhonete, porque tinha consulta em Curitiba, 4 horas da tarde, e já era meio-dia, ele levava 4 horas para chegar lá, tinha que passar da velocidade, e falou, cara, você nunca me deu prejuízo com as tuas recomendações, então passa lá na cooperativa, fala com o Júnior lá, faz o pedido, que se você está falando que é bom, eu vou comprar de ti. Então, a marca do representante era mais forte daquilo que eu estava apresentando para ele. E mesma coisa aconteceu quando eu assumi a KWS. Não era conhecida a KWS. Ah, mas é o Albino que está recomendando. Então, entrou pela confiança. Então, é isso que tem que fazer, e eu já tinha aí 16 anos de Sudoeste, 16 anos de Decal, então eu construí a minha marca, e uma coisa que dá uma satisfação muito grande, aconteceu quando eu mudei de Medianeira para Pato Branco, 6 meses depois, o Jaiminho da Dizan me ligou, que era meu concorrente na época lá, me ligou, querendo me contratar para trabalhar com ele, tinha saído lá o gerente, sócio dele, e o Jaiminho Júnior ainda não estava pronto para assumir. Hoje ele está tocando tranquilamente lá. Mas eu não aceitei, né? Até porque minha família não queria mais voltar para lá. Pato Branco é mais fresquinho e tal. Mas eu fiquei muito satisfeito de ter sido reconhecido pelo meu concorrente. Quando eu saí da Decalb e fui trabalhar com a CISI, o meu supervisor foi me apresentar num canal que revendia CISI, que era concorrente meu, que trabalha com o Pioneer até hoje. E aí o cara apertar na mão e te olhar nos olhos assim, aí falar até que enfim, aí você já espera uma piadinha, né? Mas não, o cara apertar na mão e olhar nos olhos assim e falar até que enfim nós vamos trabalhar juntos, Olha e lá. não de concorrente. Então isso, cara, não tem salário, não tem valor monetário que paga isso, né? É. Então, isso Sabe, Albino, aí. você falou uma coisa aí, né, que é muito importante, que é a marca Albino, né? Uhum, E isso ajuda muito, logicamente, a você ter essa entrada que o agricultor te deu, né? Essa sim. abertura. Se você está dizendo que é bom, vamos. Mas daí depois você tem que manter isso aí, senão o cara te larga também, né? Porque não adianta você ir lá e dar uma fubecada no cara, porque depois não vira, né? Sim, sim. Eu sempre digo assim, para você entrar num canal, numa revenda, hoje todos têm as suas bandeiras e tal, tanto que a gente está ainda começando, agora após 4 anos, começando a chegar em canais maiores e tal, tendo espacinho e tal, aqueles 10% que eles podem fazer fora da exclusividade, né? Então a gente está começando a aparecer, chegando na beira da estrada, vamos dizer assim, não só lá no meio para fazer o lado a lado para mostrar a produtividade. Então, no começo você entra pela confiança que você construiu durante anos. Agora, para se manter, você tem que continuar dando resultado, né? Então, não adianta entrar com híbrido ruim, híbrido que vai deixar o cara na mão, ele não vai voltar a comprar o produto que você. Então, tem que fazer o posicionamento adequado, e não tem híbrido ruim no mercado hoje. É questão de posicionamento, achar dentro da propriedade do cara um talhão que você sabe que você pode se posicionar, né? Então, a gente tem conseguido trabalhar dessa forma aí, e com bastante sinergia, né, entre as duas representações que eu tenho. Você acha que você já estabilizou a tua área em sementes de milho? Não, agora que vai, agora após 4 anos, agora a gente estabilizou provavelmente um portfólio, né? Então viemos com um portfólio competitivo, e já conseguimos estar em mais canais, mais agricultores. Então agora que Esse ano deve. você chega no volume que você estava querendo chegar? Esse ano eu devo chegar no volume que eu estava querendo chegar já. Poderia ter chegado mais cedo, mas aí, assim, redução de área, a safrinha no Sudoeste do Paraná chegou a 150 mil hectares. Esse ano tem 80 mil hectares de feijão e tem 60 de milho, né? Então, por vários percalços aí, não cheguei no volume, mas vou dizer assim, cheguei numa consistência de resultados que quem está plantando está satisfeito e está
vamos dizer assim, estão começando a derrubar as nossas placas de beira de estrada. Então, quer dizer que estão incomodando já. Isso é muito importante, sabe, Albino? É, Que você falou, com 4 anos está estabilizando a área. Eu sempre, no meu treinamento de gerenciamento de território, eu digo que é muito difícil você estabilizar uma área com menos de 3 anos e não uhum, deveria levar mais do que 5 também para você estabilizar, sim, né? Porque senão alguma coisa está uhum. errada. E Cai quando a no gente descrédito. começa a incomodar os concorrentes, é sinal que a coisa está ficando boa, né? Sim, sim. Mas, Albino, nós estamos chegando aí a 1 hora de conversa aí, né? Que é normalmente o tempo que eu utilizo aí para a gente buscar, né, os cases de sucesso, como é o Uhum. seu. Queria entender de você o seguinte: você vai parar quando, meu amigo? Olha, eu assisti um filme outro dia e aí a mulher falou, homens não deveria se aposentar, né? Porque o marido dela ficava muito em casa e ficava lendo jornal, tablet, e não sei o que e tal. Eu acho que eu sou assim, eu parar, eu não sei. Eu estou trabalhando para chegar a um ponto de equilíbrio, dizer daqui para frente, é, por hobby, mas a gente não pode trabalhar, eu não consigo trabalhar por hobby, porque eu saio 6 horas da manhã, se for preciso, e volto 8, 9 horas da noite. Trabalho sábado, se for preciso, e em milho é assim, às vezes chove, tem dia de campo no sábado, tem colheita no domingo, tem plantio no dia de feriado, e eu não consegui largar isso ainda. Mas hoje trabalha comigo, eu tenho dois promotores, né, dois AT, um trabalha exclusivamente com semente de milho, né, e o outro, que casualmente é meu genro, ele me ajuda nas duas marcas, né, e que é pago integralmente por mim. E assim, a minha intenção seria de formar sucessores, né? E eles tocar o negócio e chamar o Albino para vir fazer o encerramento do dia de campo, o encerramento da palestra, e só falar, tá aí, vocês entenderam, agora pode comprar que é certo, é seguro, né? É, Então, eu não sei, muita gente faz essa pergunta para mim às vezes: quando você vai parar? Eu não vou parar. Eu eu também não. até que eu tiver É, condições, capacidade física, eu tô aí, né? Então, acordei aí para vir para Goiânia, aí acordei 2:30 da manhã, cara, porque eu vou era às 5 e tô nem aí. Eu saio domingo, tô marcando os treinamentos que eu vou fazer agora aí, marcando um agora há pouco, tô saindo no domingo. E enquanto estiver trabalhando, enquanto tiver saúde, tá bom, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E o dinheiro, ele sempre foi só uma consequência de tudo, né? Mas, A Albino, gente, a gente pulou alguma coisa aí que eu até tinha pensado ontem em falar, porque na Monsanto tinha o Master Sale, né? Então, que é o reconhecimento do vendedor Master. Isso é um prêmio raro, difícil de ganhar, e eu cheguei a ganhei a primeira vez em 2011, com o estouro da biotecnologia, né? Então, a biotecnologia BT todo mundo queria, mas o RR ninguém queria, né? Milho RR ninguém queria. E eu me antecipei, mostrei para os produtores um ano antes de vir o grande volume da migração de portfólio para a tecnologia Pro 2 na época, e mostrei os benefícios da flexibilidade de poder usar um glifosato, e mostrei o que teria que fazer na soja depois para eliminar o milho tiguera, o milho guacho, que todo mundo só via como custo. E eu mostrei que aqui no Sudoeste, ao matar o milho guacho, o mesmo produto que ele usava para matar o milho que estava maior para a soja, ele matava o amargoso, que estava pequenininho lá por baixo, e o azevenho resistente, que glifosato não matava mais. Os caras estavam tendo muito problema. E eu mostrei isso antes da chegada do milho Pro 2. Então, eu dobrei meu volume de venda de um ano para o outro, ganhei o primeiro Master Sale. No ano seguinte, aumentei mais a venda. Segundo Master Sale seguido, que era dificilmente ganhar 2 anos seguidos, e eu ganhei 3 anos seguidos. olha, Então, cara, eu saí, depois de uns anos de ruim, por causa de pulgão, no 214, a gente caiu lá para baixo,
mas não tirei o pé da fazenda do produtor, sabendo entrar desembarcando de carro na fazenda, tinha 8 cachorros enormes, desembarcando no meio dos cachorros, chamando o negão, o bugre, o urso, chamando eles pelo nome, e meu gerente que ia junto, cagando de medo lá dentro do carro, você tá louco desembarcar? Eu falei, pode ser que são meus amigos. Então, não tirando o pé da fazenda, e quando veio o portfólio, era só voltar a crescer naquele produtor. Então, eu não desliguei dele. E o produtor falou, cara, esse cara não tem portfólio e continua vindo aí. O dia que eu tive portfólio, 3 anos seguidos para o Avaí. Uma semana no Avaí, recebendo reconhecimento mundial da Monsanto. Eu fui talvez o único cara que recebeu 3 anos seguidos esse prêmio. Meus parabéns, Albino. Então, me pergunta se eu trabalhei pelo prêmio. Não, O o prêmio prêmio veio, é né? uma Consequência, consequência. né? Agora, Trabalhava, sabe, você falou um negócio é uma interessante, né? consequência Você falou do urso, do bugre e do negão, os cachorros, do né? negão. Você sabe que os caras perguntam quantos anos você dura como RTV, como RC. Eu digo, a gente dura 3 gerações de cachorro. Depois a gente tem que se aposentar. Porque um cachorro dura em média 15 anos, né? Então, se você fizer 45 anos de campo, meu amigo, tá na hora de aposentar, porque fisicamente você não vai aguentar. Você está indo para a terceira geração de cachorro, né? Já tô nos netos do bug, do urso. É isso aí, Então, Albiano. Eu queria, é, assim, cara, que você deixasse, né? A gente tem muito menino novo que assiste a gente, que escuta. Eu queria que você deixasse um recado para essa galera mais nova que está começando agora. É, não sei se a palavra certa é qual é o segredo do sucesso, porque eu não conheço ninguém que ganhou 3 Master Sales, eu conheço muito pouca gente que ganhou um Master Sale, quanto mais 3 dentro da Monsanto, que era um prêmio muito difícil de ganhar, mas não só pelo Master Sale, mas pela carreira de sucesso que você teve e tem e está tendo, e é por isso que eu estou aqui hoje conversando com você, porque você pode passar ao público que nos escuta experiências para ajudá-los, ajudar essa gurizada aí a encarar tudo que vem pela frente. O que você deixaria de recado para esses meninos? Ou primeiro, meninas, né? meninas também. Hoje, felizmente, o agro está cheio de menina agrônoma, o mercado se abriu, o agricultor está receptivo, está respeitando. Acabou, né? Aquela celeuma, Acabou. né? E aí, assim, uma das coisas que eu sempre digo dedique-se principalmente durante a faculdade toda, mas ali tem cachaça e tal, tem que aproveitar também, que isso é história de vida, mas no estágio final, o TCC, dedique-se, e a hora que você entrar numa empresa, essa empresa vai te formar. Eu não sou agrônomo, eu fiz uma outra faculdade depois, de administração, mas eu dei palestra em faculdade de agronomia falando sobre a importância do sistema radicular do milho. Nos lançamentos dos Pro 3, a gente teve uma faculdade para entender da importância do sistema radicular do milho. Então, a empresa que te contrata, ela vai te dar o direcionamento, vai te formar naquilo que você, principalmente se for uma multinacional, uma cooperativa que é bastante generalista, né, trabalha com todas as marcas, todos os produtos. Então, dedique-se a construa a sua carreira olhando para um Albino, um Esgoda, um Nilson, um Jaloto, um Cal, e nós somos perfeitos? Não. Mas pegue o que te interessa, o que foi importante. Poxa, eu aprendi, o Albino falou um negócio importante, pega para ti. A Albino faz as cagadas lá, descarta. Pega o que o Esgoto tem de bom, pega o que o Paulo tem de bom, pega o que o Nilson tem de bom, pega o que o Jalô tem de bom e forma o teu perfil. Foi assim que eu fiz, olhando na Cargill os caras que tinha 10 anos de mercado, de empresa, olhando os caras que com 3 meses foram descartados, né? Não chegou a completar os 6 meses, o cara que nos 6 meses foi desligado, por que foi desligado? O cara que com 1 ano foi desligado e o cara que com 3 anos foi desligado. Então, peraí, por quê? Então, construa o seu perfil. Outra, você que está entrando no mercado agora, não queira ser um franqueado ou um RC de cara, a não ser que você tenha alguém que te patrocine, porque isso pode levar
você vai ter que investir, né? Você vai ter que comprar carro, vai ter que, muitas vezes, comprar equipamento, computador, celular, conforme o caso, algum maquinário, como foi o meu caso, e isso vai ter um tempo para retorno. E aí a gente vê muitas vezes, menino novo, o sonho dele é ser um representante, um RC. E aí, com 6 meses, ele está quebrado, porque ele investiu e ainda não veio o retorno, e ele não teve tempo ou capital, não teve capital para aguentar o tempo do retorno. Porque agora acho que fez 6 meses que vem relatório meu lá, nota fiscal, valor a emitir nota fiscal, zero, de semente de milho, que é sazonal, né? Então, por isso que, enquanto isso, eu tenho lá o meu retorno que todo mês me entra do calcar de concha, né? Então, agora, quando vai entrar de milho, entra uma bolada boa, mas você tem que ter para se manter durante esse tempo. Então, os jovens aí, comece como AT, comece como agrônomo numa cooperativa, consultor numa revenda, seja um RTV, pegue bagagem, aproveite os cursos que as empresas dão, e hoje as multinacionais dão muito curso para as revendas. Contratam esgoda, contratam um consultor externo, traz um pesquisador. Então, aproveite isso. Na faculdade, você teve o básico para tirar o diploma. Que na faculdade, você vai aprender lá o nome científico da doença, o nome científico da lagarta, quantas patinhas, quantas asinhas, e aí, no campo, você vai ter que fazer a recomendação do inseticida, do fungicida, com nome comercial, né? Então, aprenda isso nesses cursos que os fornecedores da tua revenda vão te dar, que os pesquisador da empresa que você está trabalhando vão te dar, que na agronomia, no curso, você aprendeu aquilo que você tem que aprender para tirar o diploma. Agora, para ir para a prática, é botina e campo, né? Eu não Sangue tenho e suor, né? sangue e suor. Albino, queria agradecer a oportunidade de poder ter estado com você. Foi uma conversa agradabilíssima. O tempo passou muito rápido e, para variar, né, eu aprendi mais coisas e eu continuo aprendendo sempre. Muito obrigado pela tua participação no dia de hoje aqui, junto do Agro Canal LFZ Consultoria. Eu que agradeço, Esgoda, e eu até achei que não ia ter muita história para contar, mas se a gente for começar a entrar em detalhes, nós escrevemos 10 livros, né, da nossa passagem pelo agro, e ainda vai ter mais uns 5, 6 pela frente aí, né? Então, Amém. Valeu, Albino, obrigado. Obrigado a falou, um você. abração. Obrigado a você que está conosco hoje, que está aqui escutando o Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio. Deixe o seu joinha aí. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso Nossa, negócio e negócio. o agro não para. Um grande abraço Para. a todos e toda quinta-feira com o Esgoda. Um abraço. Obrigado, Albino. Falou, tchau, tchau.